Antes de descobrir a fé de verdade, eu costumava carregar dentro de mim uma inquietação profunda. Uma pergunta silenciosa que me acompanhava como uma sombra. Será que a vida é só isso? E o que acontece depois que tudo acaba? Essa incerteza sobre o destino final da alma pesava no meu peito. E muitas vezes eu me via preso em pensamentos que pareciam me afogar. Era como se eu estivesse submerso em um oceano de medos e dúvidas, incapaz de encontrar a superfície. E talvez você, em algum momento da sua vida, também já tenha sentido essa mesma angústia. Esse vazio que nenhuma conquista humana consegue preencher. Foi justamente nesse abismo interior que uma luz começou a brilhar para mim, a palavra de Deus. Ao abrir as páginas da Bíblia, encontrei Jesus Cristo. Não como uma ideia distante, mas como alguém que falava diretamente ao meu coração. Ele não vivia perdido em incertezas. Pelo contrário, ele vivia cada dia com a certeza absoluta de que seu verdadeiro lar era o céu. Essa segurança, essa firmeza, moldava tudo o que ele fazia. E ao perceber isso, eu comecei a imaginar como seria a nossa vida se tivéssemos a mesma confiança. A mesma convicção de que também pertencemos a algo maior e eterno. Muitos dizem que não é possível ter certeza de que iremos para o céu até o momento da morte. Mas isso não é verdade. A Sagrada Escritura está repleta de homens e mulheres que caminhavam com a certeza da salvação, guiados pela fé. Padre Mário Sartori costuma dizer que a inquietação pelo além é o próprio Deus chamando a alma para voltar para casa. E é exatamente isso que acontece quando o nosso coração começa a buscar aquilo que o mundo não consegue oferecer. Em João 14, Jesus nos revela algo extraordinário. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Não é uma metáfora, não é um consolo vazio, é uma promessa real. Uma promessa feita pelo próprio Filho de Deus. E se Ele prometeu, podemos confiar. O céu não é apenas um conceito teológico, mas o destino para o qual nossa alma foi criada. Quando acolhemos isso, algo muda dentro de nós. Começamos a perceber que essa saudade inexplicável que sentimos, essa sensação de que falta algo, mesmo quando aparentemente temos tudo, na verdade, o eco da eternidade chamando por nós. Padre Sartori explica que o coração humano nunca repousa completamente enquanto não encontra o seu verdadeiro lar. E quando essa verdade penetra nossa alma, deixamos de viver com medo do futuro e começamos a viver com esperança. A jornada para o céu não começa depois da morte, ela começa aqui e agora. Quando deixamos Cristo tocar nossas feridas, consolar nossas dúvidas e iluminar os caminhos escuros da nossa história. E assim, pouco a pouco, a angústia que antes nos sufocava se transforma numa certeza suave, porém poderosa. Não estamos sozinhos, não estamos perdidos. E existe um lugar preparado para nós. O céu é real, é acessível e é a herança daqueles que aprendem a caminhar na luz de Cristo. Querido ouvinte, talvez você esteja exatamente nesse ponto da busca, tentando entender seu propósito, tentando encontrar paz em meio às tempestades da vida. Saiba disso, o simples fato de você procurar já é um sinal de que Deus está chamando você. Ele sempre dá o primeiro passo. E quando você abre o coração, mesmo que apenas um pouco, Ele entra, cura, transforma e conduz. A história da sua alma não termina aqui, ela apenas começou. E existe um lar esperando por você, preparado com amor desde toda a eternidade. Ao aceitar a Cristo em nossas vidas,
algo maravilhoso acontece. Passamos a viver com uma nova perspectiva. Antes, nossas preocupações e medos pareciam ter o controle, mas ao conhecer Jesus, algo mudou profundamente em nosso ser. Ele nos oferece a certeza de que nosso futuro não está mais nas mãos da incerteza, mas nas mãos do Criador, que tem um plano perfeito para cada um de nós. Jesus, com sua vida e ensinamentos, nos mostra que não precisamos viver em um constante estado de ansiedade, buscando respostas em um mundo que, muitas vezes, não tem nada a oferecer. Ao contrário, Ele nos revela que o céu é nossa verdadeira casa, nosso destino final. Esse conhecimento transforma a maneira como vemos a vida. Quando lemos em João 1,4,2, que Jesus vai preparar um lugar para nós na casa de seu Pai, essa promessa é mais do que um consolo. Ela é uma garantia de que não estamos apenas vagando por este mundo, mas que somos parte de algo eterno. Padre Mário Sartori, em suas pregações, lembra que a vida cristã é uma vida que começa com a certeza da salvação. Não é uma busca constante por respostas, mas uma confiança em uma promessa já dada. Para o cristão, viver com essa esperança é uma forma de agir aqui na terra, como se já estivéssemos em nosso lar celestial. E é essa confiança que deve nos guiar todos os dias. Porque ao saber que nosso lugar está garantido no céu, todas as tribulações da vida ganham um novo sentido, não mais como um fardo insuportável, mas como parte de um processo de preparação para aquilo que Deus tem reservado para nós. O céu, portanto, deixa de ser uma ideia distante, algo que só veremos depois da morte. Ele começa a fazer parte da nossa realidade agora, influenciando nossas escolhas, atitudes e nossa paz interior. O verdadeiro cristão vive com a expectativa do retorno de Cristo, sabendo que quando esse momento chegar, será um encontro com o amor perfeito e eterno. E é essa expectativa que nos dá força para enfrentar os desafios da vida, pois sabemos que nosso verdadeiro lar está nas mãos de Deus. A promessa de Jesus em João 4,2 nos traz uma profunda certeza. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês. Essas palavras não são apenas consolo para os momentos difíceis, mas uma garantia de que Deus já preparou um lugar para cada um de nós na sua presença. A beleza dessa promessa é que ela não é vaga ou incerta. É uma afirmação de amor e cuidado divinos. Quando Jesus diz que vai preparar um lugar, Ele está nos dizendo que, independentemente das dificuldades que enfrentamos neste mundo, o que nos aguarda é infinitamente melhor. Muitas vezes, nos sentimos perdidos ou sem rumo, como se não soubéssemos exatamente para onde estamos indo. No entanto, quando entendemos que nosso verdadeiro lar não é aqui, mas com Deus, nossa visão muda completamente. O céu deixa de ser uma ideia distante e se torna a nossa realidade futura, uma realidade que nos dá esperança no presente. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que, ao aceitar a fé, começamos a viver com a perspectiva de que nosso destino final não está nas coisas temporárias, mas no que é eterno e divino. Esse olhar para o céu transforma a maneira como vivemos todos os dias. Não importa o que aconteça ao nosso redor, sabemos que há um lugar preparado para nós, onde não haverá mais sofrimento, tristeza ou dor. Isso nos dá paz, uma paz que o mundo não pode oferecer. A fé em Cristo nos garante que, mesmo diante das dificuldades, podemos viver
com a certeza de que o melhor ainda está por vir. O céu, com sua beleza indescritível e paz duradoura. É a promessa que nos mantém firmes diante das tribulações da vida. E ao vivermos com essa certeza em nossos corações, podemos enfrentar cada dia com coragem e confiança, sabendo que, no final, seremos acolhidos em casa, nos braços do nosso Pai Celestial. O sentimento de pertencermos a algo maior, algo eterno, é algo que nos acompanha ao longo da vida. Muitas vezes, podemos nos sentir como se estivéssemos apenas passando por este mundo sem um propósito claro, mas a verdade é que a nossa alma foi criada com um anseio por algo que este mundo não pode oferecer. Como nos ensina a palavra de Deus, nós somos filhos de Deus. E esse é o nosso destino, viver eternamente com Ele, este desejo profundo por algo maior, por algo eterno. É uma prova de que fomos feitos para o céu. O Padre Mário Sartori sempre fala sobre essa inquietação espiritual, dizendo que ela não é algo negativo, mas sim uma forma de Deus nos atrair para mais perto de si. A saudade que sentimos da verdadeira casa, do lar celestial, é, na realidade, um reflexo da nossa origem divina. Quando reconhecemos esse desejo, começamos a perceber que nossa vida não é apenas sobre alcançar objetivos temporários ou satisfazer necessidades momentâneas, mas sobre caminhar em direção à nossa verdadeira pátria. Este anseio por algo mais profundo, mais duradouro, é um sinal claro de que nossa alma está voltada para Deus. E, ao perceber isso, não devemos ignorá-lo, mas abraçar, pois é justamente essa saudade que nos leva a buscar a santidade e a paz que vem de Deus. Padre Sartori também enfatiza que a busca pela plenitude da vida não se encontra nas coisas terrenas, mas na união com Deus, no viver segundo a sua vontade. A verdadeira realização está em reconhecer que, enquanto estamos aqui, estamos apenas de passagem, e que a nossa verdadeira casa está reservada no céu. Quando entendemos isso, nossa perspectiva de vida muda. Passamos a viver não mais em busca de satisfação imediata, mas com os olhos fixos no que é eterno, na paz duradoura que Deus nos oferece. Esse anseio não é algo que devemos temer, mas algo que devemos acolher como um chamado divino para viver de maneira mais plena, com mais amor e mais confiança em Deus, sabendo que, no final, tudo que realmente importa é estarmos com Ele para sempre. Muitas pessoas se perguntam se realmente podemos ter a certeza da nossa salvação e do nosso destino eterno. A dúvida sobre onde estaremos após a morte é uma das maiores preocupações do ser humano. E muitos acreditam que a certeza de ir para o céu só pode ser alcançada quando estivermos diante de Deus, no fim da nossa vida. No entanto, a Bíblia nos ensina que podemos ter essa certeza já aqui, enquanto ainda vivemos, em 1 João 5:3. Lemos: essas coisas vos escrevi a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Essa promessa é clara. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm a garantia da vida eterna, não apenas como uma esperança distante, mas como uma certeza presente. Padre Mário Sartori sempre nos lembra que a salvação não é um ato de incerteza, mas de confiança na promessa de Cristo. Quando confiamos plenamente em Deus, quando depositamos nossa fé no sacrifício de Jesus, a paz que vem dessa confiança nos assegura de que estamos no caminho certo, a caminho do céu. Não é algo que depende das nossas ações perfeitas ou da nossa moralidade, mas sim da nossa fé em Cristo e na sua obra
redentora. Quando acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, aceitamos o dom da salvação que Ele nos oferece. E é essa fé que nos garante a entrada no reino dos céus. Essa confiança não é um desejo vago ou uma esperança incerta, mas uma certeza fundamentada nas palavras e promessas de Cristo. Ao longo das Escrituras, vemos como muitos personagens, como Paulo e João, viveram com a certeza de sua salvação. Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo 1:2, diz com confiança: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa certeza não é um privilégio exclusivo de pessoas especiais, mas é uma promessa que é oferecida a todos aqueles que, pela fé, recebem Cristo como Senhor e Salvador. Quando compreendemos isso, podemos viver com confiança, sabendo que, independentemente das dificuldades da vida, nossa salvação está garantida em Cristo. E o céu é o nosso destino final. Assim, não precisamos mais viver com medo ou incerteza sobre o futuro, pois nossa vida eterna está segura nas mãos de Deus. O primeiro sinal claro de que estamos caminhando em direção ao céu é a nossa entrega total a Cristo. A salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos ou boas ações, mas é um presente de Deus, dado pela graça, como nos ensina a carta aos Efésios 2:8 até 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é dada a nós gratuitamente, não porque merecemos, mas porque Deus, em seu imenso amor, nos oferece, quando entregamos nossas vidas a Cristo, aceitamos esse presente de Deus e passamos a viver uma nova realidade. Uma realidade marcada pela transformação interior que só Ele pode operar em nós. Padre Mário Sartori enfatiza que a verdadeira entrega a Cristo envolve uma mudança radical em nossa vida, uma conversão contínua, um sim diário ao chamado de Deus. Não se trata apenas de uma decisão inicial, mas de uma caminhada de fé que exige nossa dedicação a seguir a vontade de Deus em cada área da nossa vida. Quando nos entregamos a Cristo, nossa vida não pertence mais a nós, mas a Ele. Começamos a viver para cumprir a sua vontade, e essa transformação se reflete nas nossas atitudes, escolhas e na forma como nos relacionamos com os outros. A verdadeira entrega a Cristo significa morrer para o ego e viver para Ele, como Ele nos ensinou. A nossa salvação, portanto, não é apenas um evento que acontece no passado, mas é algo que continua sendo vivido no presente, através da nossa fidelidade a Cristo. A entrega a Cristo é a chave para uma vida de verdadeira paz, pois ela nos liberta do medo e da ansiedade, sabendo que, ao confiar completamente em Deus, estamos seguros em seu plano para nós. Jesus é o único caminho para a salvação. E quando entregamos nossas vidas a Ele, somos guiados pelo seu amor e pela sua graça para a vida eterna. Esse é o primeiro e mais importante sinal de que estamos caminhando em direção ao céu, uma vida entregue, uma vida transformada, uma vida totalmente dedicada a Cristo. Muitas pessoas têm a ideia de que ser uma boa pessoa, viver de maneira moralmente correta, é suficiente para garantir a salvação. No entanto, a Bíblia nos ensina que a salvação não é algo que se conquista por nossas boas obras ou pelo simples fato de sermos pessoas éticas. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo.
Em Efésios 2, 8 até 9, lemos claramente que a salvação é pela graça de Deus, não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que, por mais que busquemos viver de acordo com princípios morais, isso não é suficiente para garantir o nosso lugar no céu. A salvação é uma escolha divina, algo que Deus nos oferece por meio de sua graça e que só podemos aceitar pela fé. Padre Mário Sartori nos ensina que as boas obras não são o meio para alcançar a salvação, mas são frutos de uma vida transformada pela graça de Deus. Quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nossa vida muda de forma radical. As boas obras passam a ser uma expressão da nossa fé, um reflexo de nossa nova identidade em Cristo. Elas não nos salvam, mas são uma consequência da salvação já recebida. Isso nos lembra que nossa salvação não é alcançada por nossas forças ou méritos pessoais, mas pela misericórdia de Deus, que nos alcança e nos transforma. Viver com a consciência de que não podemos fazer nada para merecer o céu, mas que recebemos a salvação como um presente. Nos liberta do peso da obrigação e, ao mesmo tempo, nos motiva a viver de maneira mais autêntica, buscando servir a Deus e ao próximo com um coração grato e humilde. A verdadeira fé em Cristo nos leva a ser mais do que apenas boas pessoas. Ela nos chama a viver de acordo com a vontade de Deus, a sermos luz para o mundo, a expressar seu amor e graça em todas as nossas ações. Esse é o sinal mais claro de que estamos no caminho para o céu, quando nossa fé em Cristo se traduz em obras de amor, bondade e serviço ao próximo, não para ser salvos, mas porque já fomos salvos. Quando seguimos Cristo, não apenas aceitamos sua salvação, mas também nos comprometemos a viver como seus servos, a fazer a sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Jesus nos chama a ser seus discípulos não apenas em palavras, mas em ações. Ele nos ensina que, se quisermos segui-lo de verdade, devemos servir ao próximo com humildade e amor. Em João 2, 2, 6, ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Este versículo é um lembrete claro de que, como seguidores de Cristo, nossa missão é viver para servir. Servir a Deus e aos outros não é uma opção, mas um chamado para todos aqueles que desejam viver segundo o exemplo de Jesus. A verdadeira vida cristã se manifesta no serviço, no amor incondicional, no cuidado com os necessitados e na disposição de colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Padre Mário Sartori fala frequentemente sobre a importância do serviço em nossa vida espiritual, ressaltando que não podemos ser verdadeiros discípulos de Cristo sem nos entregarmos ao serviço aos outros. O serviço é o reflexo de nossa fé e é um dos maiores sinais de que realmente vivemos para Deus. Quando servimos, não estamos apenas ajudando aqueles que estão à nossa volta, mas estamos imitando Cristo, que se entregou por nós de forma total e sacrificial. E esse serviço não deve ser visto como uma obrigação, mas como uma expressão de amor e gratidão a Deus. Cada ato de serviço, por menor que seja, é uma oportunidade de viver o Evangelho, de mostrar ao mundo a luz de Cristo. Ao servir, nos tornamos mais semelhantes a Ele, refletindo sua compaixão e misericórdia. Assim, a vida cristã verdadeira não é apenas sobre crer em Jesus, mas sobre viver de acordo com seus ensinamentos, colocando o serviço ao próximo como uma prioridade.
Quando nossa vida é marcada pelo serviço, sabemos que estamos no caminho certo, e esse é um dos maiores sinais de que estamos caminhando em direção ao céu. O serviço é um ato de amor, e é através dele que mostramos ao mundo a transformação que ocorreu em nosso coração. Quando pensamos sobre a nossa vida cristã, muitas vezes nos deparamos com o desafio de viver em total obediência a Deus. Não se trata apenas de acreditar em Jesus, mas de seguir seus ensinamentos de forma prática, permitindo que sua vontade guie todas as nossas decisões. O apóstolo Paulo nos instrui em Filipenses 2:1-2 a trabalhar a nossa salvação com temor e tremor. Isso não significa que estamos trabalhando para ser salvos, mas sim que devemos viver de maneira digna da salvação que já recebemos, colocando em prática o que aprendemos com Cristo. A obediência a Deus não deve ser vista como uma carga pesada ou como um conjunto de regras a serem seguidas, mas como uma forma de expressão de nosso amor e gratidão por tudo que Ele fez por nós. Padre Mário Sartori nos lembra que a obediência a Deus é o caminho para a verdadeira liberdade. Quando seguimos a vontade de Deus, não estamos nos prendendo a algo, mas nos libertando para viver a vida que Ele planejou para nós. A verdadeira liberdade vem de viver de acordo com os princípios do reino de Deus, que nos orientam a amar, perdoar, servir e buscar a justiça. Muitas vezes encontramos dificuldades ao tentar obedecer a Deus, principalmente quando a sua vontade entra em conflito com nossos próprios desejos ou com as pressões do mundo ao nosso redor. No entanto, quando escolhemos seguir a Cristo, estamos dizendo não a nossa vontade, e sim a vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Esse processo de obediência não é algo imediato ou fácil, mas é um caminho de santificação, onde, aos poucos, vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. A obediência a Deus também envolve o reconhecimento de sua autoridade sobre nossas vidas. Isso significa que devemos entregar a Ele todas as áreas de nossa vida, sem exceção. Não podemos escolher seguir a Cristo em alguns aspectos e rejeitar sua liderança em outros. A obediência verdadeira exige que o deixemos ser o Senhor de todas as nossas decisões, de todos os nossos planos, de toda a nossa vida. Quando fazemos isso, encontramos a paz que vem de saber que estamos vivendo segundo o propósito divino. A obediência, então, não é uma obrigação que pesa sobre nós, mas uma resposta natural ao amor imenso que Deus tem por nós e à salvação que Ele nos ofereceu. Ao obedecer a Deus, nos aproximamos mais dEle. E esse é um dos maiores sinais de que estamos em seu caminho, com o coração totalmente rendido à sua vontade. Quando aceitamos Cristo em nossas vidas, estamos sendo chamados a mais do que apenas crer em suas palavras. Estamos sendo chamados a entregar completamente nosso coração, nossa vontade, nossa vida a Ele. Essa entrega não é um ato parcial, mas total. Jesus nos ensina que a verdadeira fé não se limita a palavras, mas se reflete em ações concretas. Em Mateus 1:6-2:4, Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, neste contexto, representa o abandono de nossa vontade própria e a aceitação da vontade de Deus para nossas vidas. Quando Jesus fala sobre negar a si mesmo, Ele nos chama a morrer para nossos próprios desejos, para nossas ambições egoístas e a colocar Deus no centro de tudo. Essa entrega não é fácil, pois envolve abrir mão do controle que achamos ter sobre a nossa vida e confiar plenamente em Deus.
Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que o maior obstáculo para uma vida plena em Cristo é o nosso próprio ego. Nossa tendência a querer fazer as coisas do nosso jeito. No entanto, quando nos rendemos completamente a Ele, encontramos uma liberdade que nunca imaginamos ser possível. A verdadeira paz vem quando entregamos a nossa vida a Deus e permitimos que Ele a conduza. Essa entrega é um processo contínuo, uma luta diária contra a tentação de voltar ao controle. Mas também é uma jornada de crescimento espiritual. À medida que seguimos Cristo, vamos percebendo que, ao invés de perdermos nossa identidade, ganhamos uma identidade verdadeira, uma que está alinhada com a vontade de Deus. O cristão que se entrega a Cristo encontra um propósito maior do que qualquer um que poderia ter por si mesmo. A verdadeira liberdade está em deixar Cristo ser o Senhor da nossa vida, permitindo que Ele nos guie, nos transforme, nos use para a sua glória. A entrega total a Deus é o caminho para uma vida de plenitude e paz. E é um dos maiores sinais de que estamos verdadeiramente caminhando em direção ao céu. Quando falamos sobre a paz que Jesus nos oferece, não estamos nos referindo a uma paz superficial ou passageira, mas a uma paz profunda, que transcende todas as circunstâncias. Em João 4:2-7, Jesus nos diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não depende das condições externas, mas vem do próprio Cristo, que é a nossa rocha firme em meio às tempestades da vida. Padre Mário Sartori explica que a paz verdadeira é uma tranquilidade interna que vem quando reconhecemos que nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele está no controle de tudo. Essa paz não é algo que podemos conquistar por nós mesmos, mas é um presente que Jesus nos dá quando aceitamos Sua presença em nossas vidas. Em um mundo cheio de incertezas, medos e ansiedades, a paz de Cristo nos permite viver com confiança, sabendo que, independentemente do que aconteça ao nosso redor, temos a certeza de que Ele está conosco. Essa paz nos dá força para enfrentar os desafios diários e nos lembra de que nosso destino final está nas mãos de Deus, que prepara para nós um lugar eterno. A paz de Cristo também é uma paz que nos faz ser agentes de paz no mundo. Quando estamos em paz com Deus, nossa vida reflete essa paz e podemos ser um instrumento de paz para os outros. Padre Sartori muitas vezes enfatiza que a paz interior é um dos maiores sinais de que estamos seguindo a Cristo de verdade. Quando nossa vida é marcada pela paz de Deus, somos capazes de viver com um coração calmo, mesmo diante das adversidades. Não significa que não teremos dificuldades, mas que podemos enfrentar qualquer situação com uma confiança tranquila, sabendo que Deus está no controle de tudo. A paz que Jesus nos oferece é a garantia de que, mesmo em meio ao sofrimento, Ele nos sustenta e nos guia para a vida eterna. Portanto, ao vivermos essa paz, estamos dando um passo importante para nos aproximarmos cada vez mais do nosso lar celestial, onde a paz será completa e eterna. O céu é descrito nas Escrituras como o lugar onde a presença de Deus será plenamente revelada. Um lugar onde não haverá mais dor, tristeza ou sofrimento. Em Apocalipse 2:1-4, lemos: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não haverá morte, nem haverá mais pranto, nem clamor,
nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa visão do céu nos dá uma ideia do que nos espera, mas também nos chama a viver com essa esperança em nosso coração, moldando nossa visão sobre a vida e sobre as dificuldades que enfrentamos. Quando pensamos no céu, é importante compreender que ele não é apenas um lugar distante, mas uma realidade espiritual que começa agora. Deus já está presente conosco e, embora ainda vivamos em um mundo imperfeito, sua presença nos dá a esperança de um futuro glorioso. Padre Mário Sartori sempre nos ensina que o céu é, acima de tudo, a plena união com Deus. Esse é o nosso destino final. E viver com a perspectiva do céu nos ajuda a suportar as dificuldades da vida com mais serenidade. Pois sabemos que tudo o que vivemos aqui é passageiro, mas o amor de Deus e sua promessa de vida eterna são eternos. Quando o Apocalipse fala da Nova Jerusalém, uma cidade onde Deus habita com seu povo, é como uma metáfora para a vida que devemos buscar já aqui na terra, uma vida de comunhão com Deus, onde nossa maior aspiração é viver em sua presença. A alegria do céu, com certeza, transcende tudo o que podemos imaginar. E é por isso que, como cristãos, somos chamados a viver com essa esperança, essa certeza de que, por mais desafiadora que seja a nossa jornada, estamos caminhando para um destino glorioso, onde o sofrimento não terá mais lugar. O céu nos oferece a promessa de plenitude, de verdadeira felicidade, onde finalmente estaremos em paz com Deus e com nós mesmos. Esse é o nosso chamado, viver com os olhos fixos no céu, sabendo que essa visão celestial deve moldar tudo o que fazemos e todos os nossos relacionamentos. A esperança do céu nos dá a força para continuar, para perdoar, para amar e para servir. Porque sabemos que, no final, tudo valerá a pena. Ao longo de nossa jornada espiritual, é comum encontrarmos momentos de dificuldades e desafios, mas é importante percebermos que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está constantemente nos guiando e nos protegendo. Muitas vezes, podemos olhar para trás e perceber como sua mão invisível nos dirigiu, nos salvou de perigos que nem sequer sabíamos que existiam. Padre Mário Sartori, em seus ensinamentos, frequentemente fala sobre a importância de reconhecer a providência divina em nossas vidas, mesmo quando as dificuldades parecem insuportáveis. Deus nunca nos abandona, Ele está sempre conosco, mesmo nas situações mais difíceis, nos guardando, nos amparando e nos conduzindo pelo seu amor e misericórdia. A cada passo que damos, Ele está ali, nos guiando, mesmo quando não vemos claramente o caminho à frente. Esse reconhecimento da presença de Deus em nossa vida é essencial para fortalecer nossa fé e nossa confiança quando passamos por momentos de aflição e dificuldade. Podemos sempre olhar para trás e ver como Deus nos protegeu em situações que não compreendíamos à época. Acreditar que Ele sempre esteve ao nosso lado, mesmo nas lutas, nos dá uma paz profunda, pois sabemos que Ele nunca nos deixará sozinhos. Deus trabalha em nossa vida de formas misteriosas e muitas vezes as dificuldades que enfrentamos são, na verdade, instrumentos de crescimento espiritual, moldando-nos para que possamos ser mais semelhantes a Cristo. Esse olhar para trás, reconhecendo a ação divina em nossa vida, nos dá a certeza de que, não importa o que aconteça, Deus sempre estará no controle. E, ao viver com essa consciência, nossa jornada se torna mais leve, pois sabemos que estamos sendo guiados por um amor que é maior
do que qualquer desafio que possamos enfrentar. É essa confiança em sua providência que nos mantém firmes, sabendo que, ao final, Ele nos levará ao nosso verdadeiro lar, onde não haverá mais sofrimento, mas apenas paz e alegria em sua presença. A vida cristã é muito mais do que uma promessa de um futuro distante. Ela começa aqui. Agora, o céu, embora seja o nosso destino final, já deve começar a se refletir na forma como vivemos todos os dias. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso nos lembra que o reino de Deus não é algo que devemos esperar passivamente, mas algo que deve ser trazido para a realidade do nosso dia a dia. Nossa missão é viver de maneira que reflita a santidade e a paz do céu em todos os aspectos da nossa vida. Padre Mário Sartori muitas vezes nos lembra que o céu não é apenas um lugar, mas um modo de viver. Quando buscamos a santidade e obedecemos a Deus em cada decisão, estamos, de fato, trazendo o céu para a terra. Isso significa que, ao seguirmos a vontade de Deus, ao amarmos nosso próximo, ao perdoarmos, estamos já vivendo o que será plenamente realizado na eternidade. A vida cristã não é sobre esperar que algo mude quando morrermos, mas sobre permitir que algo mude enquanto estamos vivos, cada vez que praticamos a misericórdia, cada vez que nos sacrificamos pelo bem dos outros, cada vez que escolhemos a paz e a justiça, estamos, na verdade, criando pequenas fendas no tempo onde o céu pode entrar. Não estamos esperando até o fim da vida para viver com Deus. Estamos vivendo com Ele agora. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre os desafios que enfrentamos. Quando passamos por dificuldades, podemos ver essas situações como oportunidades de nos aproximarmos mais de Deus, de viver mais plenamente o seu reino. Nossa vida deve ser uma preparação constante para o momento em que estaremos com Deus para sempre. E a maneira como vivemos agora é o que molda nosso coração para aquele momento. Quando aceitamos o chamado para viver de acordo com os valores do reino de Deus, nossa vida ganha um propósito eterno. E a esperança do céu começa a transformar tudo ao nosso redor. Em vez de nos desesperarmos com as dificuldades da vida, podemos vê-las como uma chance de crescer espiritualmente e de nos tornar mais semelhantes a Cristo, sabendo que, ao final, tudo que fazemos em nome de Deus será recompensado com a eternidade ao seu lado. A vida cristã é, acima de tudo, uma jornada de fé e esperança. E ao longo dessa jornada, a nossa maior esperança é que um dia estaremos face a face com Deus, vivendo na plenitude do seu amor e da sua paz, o céu, como nos é prometido nas Escrituras. É o lugar onde encontraremos a verdadeira felicidade, onde todas as lágrimas serão enxugadas e onde, finalmente, experimentaremos o descanso eterno. No entanto, é importante que entendamos que a nossa esperança no céu não deve nos fazer esperar passivamente, mas nos impulsionar a viver com um propósito aqui e agora. Cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de vivermos de acordo com sua vontade e de refletirmos a sua luz para aqueles ao nosso redor. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que a vida cristã não é apenas sobre o que acontece após a morte, mas sobre como vivemos enquanto estamos aqui. A nossa vida aqui na terra é uma preparação para aquilo que virá. E é por isso que devemos viver com a expectativa e a alegria de que estamos a caminho do nosso lar eterno. À medida que caminhamos na fé, devemos também viver com a certeza de que cada ato de bondade
cada escolha de amor, cada gesto de perdão é um reflexo do céu que estamos destinados a viver. O céu começa aqui, em nossos corações. E cada momento de nossa vida deve ser uma antecipação do que será a eternidade com Deus. No fim, o que nos aguarda é algo incomparável. Uma alegria e uma paz que não podem ser explicadas, mas que serão plenamente realizadas na presença de Deus. E enquanto aguardamos esse grande dia, podemos viver com confiança, sabendo que o Senhor está conosco a cada passo, nos guiando e nos fortalecendo. Portanto, nossa missão é viver com o coração cheio de esperança, olhando para o futuro com a certeza de que o céu é nosso destino e que tudo o que fazemos em nome de Deus nos prepara para viver para sempre com Ele. A vida cristã é uma jornada contínua, onde o mais importante não é o destino final, mas como caminhamos até lá. Muitas vezes, nos concentramos tanto no futuro, no céu, que esquecemos de viver plenamente o presente com Deus. Jesus nos ensina que devemos viver de maneira digna do chamado que recebemos, aqui e agora, vivendo segundo a sua vontade em cada momento. Em João 3,3, lemos que todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se assim como Ele é puro. Isso significa que a esperança no céu deve transformar a maneira como vivemos, nos chamando a uma vida de pureza, de santidade, de constante busca por nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Padre Mário Sartori sempre destaca que a verdadeira vida cristã é uma vida de transformação diária, onde, a cada dia, nos aproximamos mais de Deus e nos afastamos do pecado. A santidade não é algo que alcançamos de uma vez, mas algo que buscamos todos os dias, com humildade e fé. Cada pequeno gesto de amor, de bondade, de perdão, nos aproxima de Deus e nos prepara para o encontro definitivo com Ele no céu. Por isso, o mais importante não é simplesmente esperar pelo céu, mas viver como cidadãos do céu aqui na terra. Cada ação que tomamos deve refletir os valores do reino de Deus. E ao viver dessa forma, tornamo-nos luz para o mundo, testemunhas vivas do amor e da misericórdia de Deus. Assim, enquanto caminhamos para o céu, é essencial que não deixemos que as dificuldades da vida nos afastem dessa esperança, mas que, ao contrário, usemos cada desafio como uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, vivendo com alegria, confiança e paz no caminho que Ele preparou para nós. A caminhada cristã é, antes de tudo, uma jornada de confiança em Deus. À medida que seguimos a Cristo, somos chamados a viver com a certeza de que Ele está no controle de todas as situações. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades ou desafios, mas sim que, mesmo nas dificuldades, podemos encontrar paz, porque sabemos que Deus está conosco e que Ele usa todas as coisas para o nosso bem. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que a confiança em Deus não é algo que vem automaticamente, mas algo que cultivamos todos os dias, através da oração, da meditação na palavra e da prática da fé. Quando confiamos plenamente em Deus, nossa vida se torna mais leve, pois deixamos de tentar controlar tudo ao nosso redor e passamos a descansar em sua soberania. A confiança em Deus nos permite viver com uma perspectiva eterna, sabendo que os problemas e as tribulações deste mundo são temporários e que, ao final, o que nos aguarda é algo glorioso e eterno. Em 2 Timóteo 1:2, Paulo escreve:
porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa certeza de que Deus está no controle é o que nos dá força para continuar, mesmo quando a caminhada se torna difícil. Cada passo que damos em confiança nos aproxima mais de Deus e nos prepara para a eternidade com Ele. Portanto, viver com confiança em Deus é um dos maiores sinais de que estamos no caminho certo, pois ao confiar nele, estamos vivendo como verdadeiros filhos de Deus, com a certeza de que, no final, estaremos com Ele para sempre. A verdadeira paz que Jesus nos oferece é algo muito além da ausência de conflitos. Ela é uma paz profunda, enraizada na confiança em Deus e no seu amor imutável por nós. Em João 1:4, 2:7, Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Isso nos ensina que a paz de Cristo não depende das circunstâncias externas, mas é algo que vem do interior, quando reconhecemos que estamos seguros em Deus, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Padre Mário Sartori muitas vezes fala sobre como essa paz transforma a nossa vida. Não é uma paz momentânea que vem de uma solução rápida para nossos problemas, mas uma paz que permanece. Mesmo nas tempestades da vida, essa paz nos dá força para enfrentar os desafios. A confiança de que Deus está conosco em cada passo da jornada. Quando vivemos com a paz de Cristo, conseguimos ver a vida com outros olhos, focando na presença de Deus em todas as situações e não nas dificuldades que surgem. Essa paz também nos capacita a sermos agentes de paz para os outros. Em um mundo repleto de ansiedades e incertezas, somos chamados a refletir a paz que vem de Deus, oferecendo consolo e esperança a todos ao nosso redor, à medida que nossa vida se alinha com a vontade de Deus. Essa paz se torna um testemunho poderoso para aqueles que nos observam, mostrando que, mesmo em meio ao caos, podemos viver com serenidade e confiança, quando experimentamos a verdadeira paz de Cristo. Nossa alma é restaurada e encontramos a força para seguir adiante, sabendo que, no fim, nossa vida não é definida pelas lutas que enfrentamos, mas pela fidelidade de Deus que nunca nos abandona. A jornada espiritual é, sem dúvida, um caminho de preparação para o que está por vir, mas também é uma maneira de vivermos de forma plena e em comunhão com Deus aqui e agora. Muitos de nós ficamos tão focados nas promessas futuras que esquecemos de viver o presente com a mesma fé e esperança. Jesus nos ensina, através das Escrituras, que o céu não é apenas um destino, mas deve se refletir em como vivemos em cada momento da nossa vida. A esperança no céu nos motiva a viver com propósito e a colocar em prática os valores do reino de Deus todos os dias. Padre Mário Sartori nos lembra que, ao vivermos com a expectativa do céu, começamos a experimentar um pedaço desse céu aqui na terra. Cada ato de bondade, cada momento de serviço aos outros, cada gesto de amor reflete o que Deus tem preparado para nós. Viver com essa esperança nos dá forças para superar os desafios diários, pois sabemos que estamos construindo algo eterno, algo que vai além das dificuldades temporárias que enfrentamos. O verdadeiro cristão não espera passivamente pelo céu, mas busca vivê-lo todos os dias. Sendo um reflexo da luz de Cristo no mundo, a fé no céu deve nos mover a uma vida de santidade, de transformação interior e de serviço aos outros, sabendo que estamos a caminho de algo muito maior. Ao adotarmos essa perspectiva, encontramos paz em meio às tribulações.
pois sabemos que estamos caminhando para a eternidade com Deus. O céu começa a se manifestar em nós à medida que vivemos com os olhos voltados para Ele, buscando sempre sua vontade, seu amor e sua graça. Em cada passo que damos, quando pensamos sobre a vida eterna, muitas vezes a nossa mente vai diretamente para a promessa de que estaremos com Deus após a morte. Mas a verdade é que a eternidade começa agora. A vida cristã não é apenas uma preparação para o que virá, mas uma vivência constante do amor e da presença de Deus em nossa vida cotidiana. Jesus nos ensina que, ao aceitarmos a sua graça e ao seguirmos seus passos, já começamos a viver a vida eterna. Isso não significa que o sofrimento e as dificuldades desaparecerão, mas que a maneira como lidamos com eles mudará, pois nossa esperança não está nas coisas temporárias deste mundo, mas na promessa de vida eterna com Deus. Padre Mário Sartori destaca frequentemente que nossa vida aqui na terra deve ser uma antecipação do céu. Cada ato de fé, cada escolha que fazemos para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, é uma pequena amostra do que nos aguarda. O céu não é apenas um futuro distante, mas uma realidade que deve começar a se refletir em nossas atitudes, no modo como amamos, perdoamos e servimos aos outros, quando entendemos que o céu já começa aqui, em nossos corações. Nossa vida ganha um novo propósito. Estamos, então, não apenas aguardando o futuro, mas já vivendo a promessa do reino de Deus, manifestando sua paz, amor e justiça no mundo. A verdadeira esperança cristã não é uma expectativa passiva, mas um chamado ativo a viver de acordo com os valores do céu. Ao nos entregarmos completamente a Deus, permitimos que Ele transforme nossas vidas, nos moldando para o que está por vir. Cada passo de fé que damos é um passo mais próximo de vivermos plenamente na presença de Deus. À medida que avançamos em nossa caminhada de fé, é importante lembrar que o propósito de nossa vida cristã não é apenas alcançar a salvação, mas também viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas da nossa existência. O relacionamento com Deus deve ser algo vivido no dia a dia, em nossos pensamentos, atitudes e ações. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que a santidade não é algo reservado apenas para um futuro distante, mas é algo que devemos buscar agora. A vida cristã é uma jornada de transformação contínua, onde somos chamados a refletir o caráter de Cristo em cada aspecto da nossa vida. Isso significa que, ao aceitarmos a graça de Deus, começamos a viver de acordo com sua vontade, buscando sua direção em tudo o que fazemos. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que Ele vivia com um propósito claro, trazer o reino de Deus para a terra. Ele não apenas falava sobre o céu, mas vivia de maneira que mostrava a todos a realidade do reino que estava por vir. Como seguidores de Cristo, somos chamados a fazer o mesmo, a viver de maneira que reflita o amor, a paz e a justiça de Deus. Isso se traduz em servir aos outros, em amar o próximo como a nós mesmos, em praticar o perdão e em buscar a verdade em todas as situações. Não se trata apenas de esperar pela eternidade, mas de viver a eternidade aqui e agora, permitindo que a presença de Deus nos transforme e nos capacite a ser luz no mundo. Cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus e de viver com a certeza de que estamos a caminho de nossa verdadeira casa, que é no céu.